Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês os últimos 10 versículos da designação de hoje. Primeiro Nef, capítulo 15, do versículo 26 ao versículo 36. 10 versículos apenas, tá bom? Eu tô ouvindo o som do meu vizinho aqui bem baixinho, tá bom? Então, se ele aumentar, é capaz de sair no áudio aqui. O ambiente não é controlado, né? E fica uma lição para nós também, né? Às vezes está um pancadão e eu estou estudando as escrituras. Por quê? Porque é um mandamento, a gente tem que se aproximar do Senhor, né? E isso ajuda a gente a manter a concentração, foco. É um esforço a mais que tem que fazer quando tem muito barulho. Aliás, quando tá um barulho muito grande e eu vou estudar, eu me concentro tanto na escritura que eu não ouço o barulho, né? Eu já vi também algumas vezes que eu gravei alguns vídeos aqui, né? E tava alto o som, né? E as pessoas que estavam ouvindo a mensagem que eu tava compartilhando falaram, né? Olha, se você não tivesse falado, eu não tinha nem reparado, né? Que tinha um som ali. Então a gente tem que focar na palavra de Deus, nas escrituras, tá bom? Então vamos lá, continuar aqui a mensagem. Primeiro Nef, capítulo 15, do versículo 26 em diante. O que aconteceu aqui é que Nef, ele estava aí explicando aos seus irmãos a questão do sonho do pai dele, né? Os irmãos dele perguntam o que significava a oliveira, o enxerto na oliveira, e aí ele começa a explicar isso, toma, né, a atenção dos irmãos dele, eles ficam interessados, e aí eles começam a fazer perguntas específicas, eles perguntam o que significa a árvore, né, que nosso pai viu, o que significa a barra de ferro que conduzia até a árvore, e Nef vai respondendo. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a Marli Vieira, que ela compartilhou no grupo do estudo, né, que o Lucas Guerreiro criou, o grupo no WhatsApp. Ela compartilhou um dos comentários que eu achei fantástico. Ela falou: repare que Nef, ele responde à mensagem que os irmãos dele estão perguntando, as perguntas específicas, mas ele não passa todo o conhecimento que ele tem, né? Porque Nef teve uma visão gloriosa, né, naquela montanha. Então, já pensou se ele chega lá e fala: não, olha, seus descendentes vão cair na incredulidade, vão virar assassinos, né? Vão matar os meus descendentes, né? Então, veja, ele não passa toda a informação, mas passa aquilo que os irmãos dele estão interessados em saber. Aquilo que nós temos capacidade de entender, é isso que o Senhor passa para nós, tá bom? O que nós temos a capacidade de entender. Então veja que Nef, ele realmente responde a pergunta e o interesse dos irmãos, mas ele não vai passar tudo. Ou seja, tem coisas que nós sabemos que é sagrado, que é algo para nós mantermos sigilo. Falando em sigilo também foi um tema da mensagem essa semana, né? Que ele teve a visão, mas o Senhor falou: não escreve essas coisas porque tem outro apóstolo designado para escrever, tá bom? Essa parte. Então a gente tem que aprender a ter sigilo também. Então vamos lá na mensagem aqui, o versículo 26, né? Eles estão fazendo perguntas a Nef sobre o sonho do pai dele. E agora eles perguntam o seguinte, no versículo 26. E disseram-me: o que significa o rio que nosso pai viu? E respondi que a água que nosso pai viu é imundície, e sua mente estava tão absorvida com as coisas que não observou a imundície da água. A gente vê Leí, ele descrevendo o sonho, ele descreve o fruto, ele descreve a árvore, que linda, ele descreve essas coisas com tanto detalhe, ele chama tanta atenção dele, que ele vê realmente que tem um rio do lado, né, que corre ao lado lá da árvore, mas a mente dele estava tão absorvida nas coisas boas que ele nem percebeu que aquele rio era um rio de água suja. Ele sabia que tinha um rio lá, né? Isso é uma lição para nós, né? Se nós sabemos, o rio aqui significa imundície do mundo, conforme Nef respondeu para os irmãos dele. Então a gente sabe que tem imundícia lá, a gente não tem que ir lá experimentar, beber da água, se manter longe, né? Leí, então, ele só sabia que tinha um rio lá, nem foi lá, né? E Nef, ele sabe que é imundície e ele se mantém à distância também, né? Então, nesse caso aqui. Então, é um aprendizado aqui também para nós, tá bom? A respeito disso, né? Eu vou ler aqui a respeito do rio, a palavra do próprio pai de Nef, tá bom? Tá lá em 1 Nef, capítulo 8, versículo 13, né? E ao olhar em redor para ver se acaso descobria também minha família, vi um rio de água. E ele passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. Então veja que ele estava mais preocupado em salvar a família dele, chamar as pessoas da família dele para comer do fruto do que com o rio, né?
para comer o fruto do qual eu estava comendo na árvore. Então a mente dele estava nas coisas boas do Senhor. Que nossa mente possa ser assim também. A resposta do anjo para Nefe também, né? Eu vou ler a respeito dessa, já que foi a pergunta, né, deles aqui, né, o que significava o rio. O que o anjo disse para Nefe a respeito do rio, né? O que significava lá. Está lá em 1 Nefe, capítulo 12, versículo 16. E o anjo falou-me dizendo: Eis a fonte de água suja que teu pai viu, sim, o rio do qual ele falou, e suas profundezas são as profundezas do inferno, né? Então o anjo vai mais além ainda, falando que o rio ele representava as profundezas do inferno, que vai representar um grande abismo que vai falar daqui a pouquinho aqui. Vamos seguindo aqui na explicação, voltando aqui para o capítulo 15, versículo 28, Nefe continua a explicar aqui, né? Aqui ele diz, ó: e disse-lhe que era um horrível abismo. Ele está falando do rio. O rio também ele significava um horrível abismo que separava os iníquos da árvore da vida e também dos santos de Deus. E disse que era uma representação daquele horrível inferno. Um anjo, que o anjo me dissera estar preparado para os iníquos. Então esse abismo, né, ele representava o rio representava esse grande abismo e representava as próprias profundezas do inferno. A separação entre os justos e iníquos, né? Esse sentido aqui. Lá em 1 Nefe, capítulo 12, versículo 18, né? Ele diz assim, ó: e o grande e espaçoso edifício que teu pai viu, tá? É o anjo falando para Nefe, né? Explicando aqui. Ele vai falar do grande abismo aqui, por isso que eu estou lendo essa parte. Que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. E um grande e terrível abismo separa-os, sim, da palavra da justiça de Deus, do eterno Messias, que é o Cordeiro de Deus, a quem o Espírito Santo testifica desde o princípio do mundo até agora, para sempre, amém. Tô com a Lécia aqui, a cachorra aqui. Vamos lá. Continuando aqui, desculpa aí, tirou o foco aqui, né? Aqui, né, também a respeito desse horrível abismo que separa, né, que é as profundezas do inferno, representando o próprio inferno, a separação do justo dos iníquos. Leí também fala sobre esse horrível abismo, tá bom? Nós vamos ler isso agora em 2 Nefe, capítulo 1, no versículo 13, tá bom? Aqui Leí, ele está já na terra da promissão, né, quando ele fala essas palavras. Ele diz assim: ó, quisera que acordasses de um profundo sono, sim, o sono do inferno, sacudi as pavorosas correntes que vos prende, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e da dor. Né? Então, novamente, ele cita o abismo aqui, né? Levando em conta que as pessoas têm que acordar. Né? Ou seja, aquele grande e espaçoso edifício é como se iludisse as pessoas pelas coisas vãs do mundo, afasta as pessoas de Deus. Bom, vamos continuar aqui na explicação de Nefe, voltando lá para o capítulo 15, né? 1 Nefe, capítulo 15, versículo 30, diz assim, ó: e disse-lhes que nosso pai também viu que a justiça de Deus separava os iníquos dos justos, e que o seu resplendor era como a chama de fogo, que sobe eternamente a Deus e não tem fim. Né? Então, ele fala novamente da palavra de Deus, tá bom? Que separa, né? A justiça de Deus, separa os justos dos injustos. Nesse caso, a palavra de Deus, que significa barra de ferro, né? E tem também nas escrituras, frequentemente falando que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes. Então, a palavra de Deus faz essa divisão. O Senhor coloca os termos, né? Então, se nós cumprimos a palavra de Deus, nós vamos para o lado bom, vamos estar entre os justos. Se nós vamos contra a palavra de Deus, contra os mandamentos, a gente então vai para esse horrível abismo mencionado aqui como inferno, tá bom? E aqui, a partir do versículo 31, então, eu vou ler do 31 ao 35, tá bom? E aqui a gente tem que reparar que eles vão... os irmãos de Nefe vão ficar interessados em saber que tipo de destruição é essa dos iníquos. Eu quero saber, né? Que conversa é essa, né? O que significa? E eles vão dar algumas ideias. Significa isso? Significa isso? Significa isso? Eles fazem 3 perguntas. E Nefe vai responder.
Tá bom? Eu vou ler na sequência aqui, depois eu vou trazendo os detalhes aqui. Vamos lá. Versículo 31. E disseram, significa isso o tormento do corpo nos dias da provação? Ou significa o estado final da alma depois da morte do corpo físico? Ou representa as coisas que são terrenas? E aconteceu que eu lhe disse que era uma representação tanto das coisas físicas como espirituais, pois chegaria o tempo, o dia, em que seriam julgados por suas obras, sim, mesmo as obras feitas pelo corpo físico, e seus dias de provação. E se morrerem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados quanto às coisas espirituais que se referem à retidão. Portanto, deverão ser levados perante Deus para serem julgados por suas obras. E as suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar no reino de Deus. E se habitassem, o reino de Deus seria também imundo. Mas eis que eu vos digo, que o reino de Deus não é imundo, e nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para os que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar no reino de Deus ou ser lançado fora por causa da justiça da qual falei. Então vamos lá para as perguntas aqui, né? A interpretação aqui dos irmãos de Nefe. Eles perguntam primeiro, significa essa destruição que está sendo falada dos iníquos, representa então o tormento do corpo nos dias da provação? É isso que eles perguntaram. Aqui é como se diz, significa o tormento no corpo, ou seja, aqui se faz, aqui se paga? A gente sabe que não guardando os mandamentos, nossa vida não prospera, acontece coisa, a gente fica sem a proteção de Deus. Só de ficar sem a proteção de Deus, acontecem muitas coisas ruins conosco, tá bom? Mas aqui não dá para levar ao pé da letra. A gente conhece muita gente, conhece assim, sabe de história de muita gente iníqua que desfrutou, né, de dinheiro, mansão, riquezas e morre e acaba que não pagou. A gente tem políticos, né, que roubaram, fizeram horrores, né, e estão soltos, né, curtindo aí suas mansões. Então veja, não é a questão de que aqui se faz, aqui se paga. É verdade, né, nós podemos, e até prefiro, e a palavra pagar aqui se faz, aqui se paga, não significa que nós estamos pagando pelo nosso pecado. Significa que acontece coisas ruins conosco, né, em consequência por quebrar e violar os mandamentos. E se essas coisas que acontecem nos trazem de volta para o caminho do Senhor, perfeito. Né? Então, não é que nós vamos pagar. Quem paga pelos nossos pecados é Jesus Cristo, mas a gente se reconcilia com Ele. Então, se acontece coisas ruins e a gente volta para o caminho do Senhor, se arrepende, isso é bom, tá bom? Mas não significa a destruição aqui, não significa somente no corpo. Aqui se faz, aqui se paga, né? Tem gente que crê nisso, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? E não fala, não vai pagar na outra vida não, vai pagar aqui. Aí acha que a pessoa ficou doente, que já está pagando, né? Mas tem muitas pessoas boas também que ficam doentes também, tá bom? Então a primeira coisa que eles falaram aqui significa o tormento no corpo nos dias da provação? Então, não ao pé da letra. Vamos ver o que Nefe vai responder. A outra pergunta, né, também aqui, significa o estado final da alma depois da morte do corpo físico? Ou seja, o tormento espiritual, né, depois da morte, significa que vai pagar, ou seja, o salário do pecador é a morte espiritual, viver afastado da presença de Deus. É viver atormentado depois dessa vida? Será que significa isso, né? Então essa foi a outra pergunta. Então eles perguntaram se era nessa vida esse tormento ou se era depois dessa vida, né? E aí, então, eles perguntam outra coisa também. Ou se refere às coisas que são terrenas, né? Ou seja, que o mal vai ser aniquilado e todo mundo o que vai ser consumido é o mal, os pecados, e todos nós vamos morar com Deus. Ai, que beleza. Bom, então essa seria uma outra questão de interpretação aqui que eles estão perguntando a Nefe. Aí Nefe responde o seguinte: é uma representação tanto das coisas físicas como espiritual. Ou seja, as duas coisas estão ligadas, né? A gente não significa que se você fez tudo errado aqui, você não vai sofrer nessa vida. E também não significa, conforme eu falei, ao pé da letra, aqui se faz, aqui se paga. Mas as coisas são ligadas, estão ligadas. O nosso progresso, as nossas bênçãos estão ligadas. Tanto as coisas físicas que nós fazemos no corpo, com as coisas espirituais. Então elas são ligadas, tá bom?
Então ele responde sobre isso. O físico e o espiritual estão ligados. E é a soma dessas duas coisas que é a soma do que nós vamos nos tornar, tá bom? Então, ou seja, se tiverem sido imundos, serão imundos, né? Não dá para viver uma vida iníqua e depois que acabou, né, que Jesus Cristo vier, agora eu vou ter uma vida santa. Não, a pessoa que você se tornou é isso que você vai ser, tá bom? Então é isso que Nefe ele coloca aqui. Ele fala também que vai chegar o dia desse julgamento pelas obras que nós fazemos. E ele diz, né, se morrerem, portanto, em iniquidade, serão rejeitados, né? Ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Não vão poder estar ligados às coisas da retidão. E não habitarão no reino de Deus, porque nada impuro pode habitar com Deus, tá bom? E aí ele faz uma conclusão do que ele está explicando aqui, tá bom? Que essas coisas estão ligadas. Ele faz a conclusão seguinte aqui, ele diz: portanto, o estado final da alma dos homens é habitar no reino de Deus ou ser lançado fora por causa da justiça da qual falei. Então, a consequência, o estado final nosso é isso. Ou a gente vai receber as bênçãos de Deus, ou vamos ser lançados no inferno, né? Tá bom? Lembrando que as bênçãos de Deus é o plano de salvação, né? Então, receber qualquer um dos graus de glórias é o plano de salvação, são bênçãos. Mas nós podemos receber muito mais, tá bom? De acordo com nossa fidelidade ao Senhor. Ele já pagou o preço por isso. Vamos finalizar a mensagem aqui com o versículo 36, o último versículo do capítulo 15, que diz assim, a explicação de Nefe ainda. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos, e também daquela árvore, cujo fruto é mais precioso e mais agradável que todos os frutos. Ou seja, os iníquos vão estar fora, né, da vida eterna. As Escrituras citam muito sobre receber a vida eterna. A vida eterna não é somente morar com Deus, é ter um estilo de vida igual ao que Deus tem, tá bom? Continuando aqui, então os iníquos vão perder isso, né? O fruto da árvore, comer e partilhar desse fruto. Sim, a maior de todas as dádivas de Deus. E assim falei a meus irmãos, amém, exortando eles com muita energia a guardar os mandamentos de Deus. Mais uma vez, gratidão a todos vocês por acompanhar diariamente as Escrituras aqui. Vamos seguir firme. É muito importante a constância. Todos os dias nós estudarmos as Escrituras juntos, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.